Fala galera, Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Esse vídeo é um complemento ao vídeo anterior, no qual eu falava sobre como deixar o Windows um pouco mais leve no seu PC. Faltaram algumas informações ali e eu achei que fosse mais interessante fazer um novo vídeo para focar somente nessas informações, para não ficar muita coisa e para o outro vídeo também não ficar muito grande. Eu preciso te pedir isso porque não tem jeito. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para não perder notificações. Se você puder, curte, compartilha, comenta e vamos embora. Olha, no vídeo anterior eu mostrei para vocês algumas configurações e algumas recomendações e dicas para você tornar o seu Windows 10 ou 11 um pouco mais responsivo. Ali eu expliquei também que não há muita coisa para se fazer, não há milagres e que tem muita história que as pessoas contam em vários vídeos aqui no próprio YouTube, que é tudo fake, cara, é tudo clickbait, sacou? Você não tem uma mágica que vai fazer o troço de fato ficar mais leve do que o pré-requisito mínimo para ele funcionar, entendeu? E isso vai um pouco além. O tal pré-requisito mínimo é o mínimo do mínimo do mínimo possível para você instalar e ele funcionar. E esse pré-requisito mínimo é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para você de fato poder instalar o Windows 10 ou 11 e ele rodar. Agora, rodar não significa que ele vai rodar bem, que ele vai ficar fluido na sua máquina. De forma alguma. Vamos dar uma olhada nos pré-requisitos que a Microsoft recomenda para a utilização com Windows 10 ou com 11. Aqui no site da própria Microsoft, requisitos do sistema do Windows 10. Aqui eles vão listar o mínimo possível para que você consiga instalar o seu sistema e que ele possa, pelo menos, dar boot. O que não significa que ele vai funcionar direito. Requisitos para o Windows 10. Processador de 1 GHz ou mais rápido, 1 GB de memória RAM, caso você esteja instalando o Windows 10 32 bits, ou 2 GB de memória RAM para os 64 bits. Espaço no seu HD, 16 GB para o SO de 32 bits, ou 20 GB para o SO de 64. Placa gráfica compatível com DirectX 9 ou posterior, um vídeo com resolução mínima de 800 por 600. Pré-requisitos para a utilização do Windows 11, para instalação e utilização. Não difere muito do Windows 10, uma outra coisinha só que pede um pré-requisito um pouquinho maior, um pouquinho melhor. Requisitos mínimos para você poder instalar esse cara. Memória RAM, 4 GB de RAM. Lembrando que o Windows 11 ele só tem na versão 64 bits, então aqui é o dobro de RAM. De 2 GB do Windows 10 passou para 4 para o Windows 11. Armazenamento, também praticamente dobra, né? Ou triplica. 64 GB de armazenamento interno para instalação. Aí vem aquelas palhaçadas que todo mundo já conhece, que é a UEFI, TPM, Security Boot, etc. Aí, placa gráfica compatível com DirectX 12 ou posterior. Tela que consiga exibir pelo menos resolução HD, é o tal do 720p, ou 1080 por 720. Aí vem aqui uma série de outras informações que não vem ao caso. Você consegue perceber, já de cara, que as configurações que eles recomendam mínimas para instalação e utilização são muito baixas. Assim, se a gente considerar que apenas um navegador, vamos citar aqui o Chrome, por exemplo, apenas o Chrome aberto com, sei lá, 5 ou 8 abas, só ele vai puxar quase 3 GB de RAM. Entendeu? E assim, o sistema quando está instalado, por mais que ele tente reorganizar os seus processos para funcionar de acordo com o hardware que você tenha, ele não faz milagres. E ele não vai conseguir fazer mais milagre quando ele tiver que competir esses recursos com os programas que você tem. Aqui eu estou considerando o Windows instalado sem nenhum antivírus extra, apenas o Windows Defender instalado, que é o padrão. Só o Defender já vai puxar quase 2 GB de RAM, sacou? Então o que significa esse requisito mínimo? Que você vai instalar, o troço vai funcionar, vai dar boot, você vai conseguir logar, vai abrir áreas de trabalho e parou por aí, cara. Qualquer coisa que você for abrir vai começar a virar uma carroça. Aqui então vai a minha sugestão para você que está me assistindo e para o colega que fez um comentário, o qual originou o primeiro vídeo dessa série. Cara, se a sua máquina tem um requisito muito próximo desse mínimo, considere fazer um upgrade de máquina ou mudar de máquina. Ah, Vitor, pô, mas o dólar está muito caro, as peças estão muito caras. Cara, eu sei, é difícil pra caramba. Viver no Brasil tá difícil, eu sei disso. Mas não tem como ignorar o que são fatos. Por exemplo,
tem muita gente com notebook com o Core i3 ou i5 com 2 núcleos e 4 threads, com o clock base de 1.8 ou 1.7 GHz. E esse notebook tem 2 ou 4 GB de RAM. E ele funciona no Windows 10. Aí o cara pretende atualizar aquilo de alguma forma para o Windows 11, ou ele simplesmente quer manter o Windows 10, só que de um jeito que funcione um pouco melhor. Qual é a primeira recomendação? Que seria o ideal, né? Troca de notebook. Agora, trocar o notebook não é uma possibilidade por conta de preços e tal, ou até por questão de prioridades. Se o seu processador tiver 2 núcleos e 4 threads, ainda que o clock seja muito baixo, você talvez possa considerar botar 8 GB de memória RAM e trocar o seu HD do teu notebook para um SSD. Entenda, isso não vai fazer milagre, mas talvez dê uma sobrevida para o seu hardware, talvez dê uma sobrevida para o seu notebook ou computador desktop, se for o caso, sacou? Mas o ideal sempre vai ser que o seu hardware tenha pelo menos o dobro de potência daquilo que está descrito como pré-requisito mínimo para a instalação. Por quê? Porque se o mínimo vai ficar sofrível, o dobro daquele mínimo ainda é fraco, mas talvez você consiga abrir um navegador com 10 abas e abrir um arquivo no Word, sacou? É mais ou menos por aí. O que significa, cara, que não se engane, sacou? Não se iluda, não caia em historinha, não se deixe iludir por clickbaits, por pseudotécnicos, coisas do tipo, sabe? A gente tem coisas aqui que são dados que não tem como você refutar. Por exemplo, a velocidade de um SSD ela é muito superior ao HD. Se você troca o HD por um SSD num notebook ou no desktop, consequentemente a sua máquina vai ficar um pouco mais rápida. Óbvio, não importa o teu conjunto de hardware, ele pode ser uma batata, pode ser o pior do mundo, igual o meu computador aqui que eu estou gravando. Isso aqui é uma batata prestes a derreter e pegar fogo, sacou? Mas se eu troco o HD por um SSD, eu dou uma sobrevida e eu vou ter a sensação de que vai funcionar um pouco melhor, que de fato vai. Agora, quando o Windows começa a armazenar coisas em cache ou armazenar informações na memória RAM, aí ferrou, cara, não tem pra onde correr. Aí você vai e faz o upgrade de RAM. Por isso que eu falei, se você tiver 2 ou 4 GB, tenta botar 8. Se você puder, bota 16. Mas eu já acho que nem vale a pena gastar tanto para ter 16 GB com um conjunto de hardware que ainda é muito fraco, sacou? A ideia é só dar uma sobrevida, não é fazer milagres. Então, cara, você bota lá 8 GB de RAM, você bota um SSD, uma marca que não seja essas porcarias que tem na China, né, que estão vendendo por aí, você vai dar uma sobrevida para o seu hardware, seja desktop ou notebook. Repito, não importa o tipo de dispositivo. O conjunto de hardware, se for muito fraco, essas duas peças sendo trocadas vão dar uma sobrevida. Só que, isso é muito importante, mesmo que você coloque 32 GB, um SSD das galáxias, no Samsung Evo Pica das Galáxias no seu notebook ou desktop, o seu processador, se ele continuar sendo aquela carroça que era anteriormente, não vai fazer tanta diferença. A diferença que vai fazer é no ciclo de leitura e transmissão de dados, ou seja, tudo que você abre vai abrir mais rápido. Tudo que depende de leitura do HD vai funcionar mais rápido. Isso significa que abrir o navegador vai ser mais rápido, inicializar o sistema vai ser mais rápido, desligar vai ser mais rápido. Só que abrir o navegador mais rápido. Começou a abrir várias abras, aí você está tirando um pouco a ideia de memória e de HD da equação e está acrescentando vídeo integrado, offboard e processador. E aí começa a causar gargalo, porque você vai ter memória pra caramba, o teu navegador vai armazenar aquilo tudo na memória RAM da sua máquina, teoricamente vai fluir, só que na prática não vai, porque o teu processador não consegue acompanhar o volume de informações que estão sendo trafegadas pela sua memória RAM de forma contínua. Ele vai causar gargalo. Então, por mais que você melhore a RAM e o teu HD, trocando por um SSD, o teu processador continua sendo o limitador. Aí volta a sugestão inicial. Se for possível, troca de hardware. Se não for possível, não acredite em ilusões e mentiras. Tenha sempre em mente o seguinte: a máquina é muito velha e muito fraca, muito ruim, o hardware é muito defasado. O que você pode fazer para melhorar? Não muita coisa. Porém, a ideia sempre vai ser dar uma sobrevida para o hardware, para que, ao invés de você pegar o teu notebook agora e aposentar, você consiga fazer uma melhora de RAM e de HD para você botar o Windows ou o próprio Linux ali
para você ter algum tipo de utilidade para esse notebook, sacou? Para ele simplesmente não ir para a gaveta, começar a pegar poeira e estragar de vez. Essa é a ideia, é dar sobrevida, não vai fazer milagre, entendeu? Infelizmente, essa é a nua e crua realidade. Se o teu hardware é muito fraco, não há milagre que vai resolver o problema, sacou? Não há configuração que vai resolver o problema. Não há modificação no Windows que vai resolver o problema. Até a questão de Windows modificados, essas versões light que tem na internet, tu tem duas questões ali. A primeira é a procedência. Você não sabe se aquela ISO que você baixou tem algum vírus dentro da ISO. Tu não sabe se depois que você terminar de instalar o teu sistema, tua máquina vai estar com um sistema recém-instalado e talvez com vírus rodando ali, sacou? Tu não sabe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: mesmo que você remova 1 milhão de coisas da ISO do Windows, cara, tem muita coisa que se você remover vai impactar no uso do sistema, vai impactar no funcionamento do mesmo. E mesmo que quem preparou a ISO tenha cuidado para não causar esses impactos negativos, no fim das contas, na hora que o Windows começa a gerenciar recursos, até com relação aos softwares que você vai instalando, vai dar o mesmo problema de antes. Sacou? Não vai resolver. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha sido um bom complemento para o vídeo anterior. E se você puder, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta. Se você não for inscrito, se inscreve. Ative o sininho para não perder notificações. E valeu, galera. Até a próxima.